Se eu conseguir fazer isso, ele vai me dar a chance de eu poder vender para ele em primeiro lugar. E daí, isso daí a gente faz como? A gente faz... Ei, tá procurando como viver na internet, mas parece que todo mundo consegue, menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo. Entender como funciona o digital e usar um método que já está validado é o que vai te dar ganhos consistentes. E no curso desse cara, você aprende isso. Para saber mais, primeiro link na descrição. Ele falou assim, ó, João, se você estivesse começando hoje com o tráfego direto, o que você faria? Cara, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho, aí eu iria criar uma oferta, tá? Por que eu iria criar uma oferta? Porque é o que eu sei fazer, sabe? Então eu iria pegar e eu iria, primeiro, eu iria olhar o mercado e daí eu ia pensar assim, cara, o que tá acontecendo no mercado? Aliás, primeiro, qual o mercado que eu vou abordar? Eu ia pensar nisso, qual que é o mercado que eu vou pegar e vou descobrir ali informações sobre ele. Será que é o mercado de emagrecimento? Será que é o mercado de rejuvenescimento? Ganhar dinheiro? Qual o nicho? Daí eu ia pensar nisso daí. Se eu estivesse começando hoje, tá? Vamos dizer que, sei lá, eu perdi todo o meu dinheiro e eu preciso ganhar dinheiro de novo. Aí, provavelmente eu iria para um mercado pauleira, tá? Um mercado de alto nível. Por que isso? Porque esses mercados bobinhos, sei lá, brigadeiro gourmet, essas coisas assim, isso aí não tem dinheiro, sabe? E daí, nicho de emagrecimento é um mercado que tem muito dinheiro. E se a gente for jogar um jogo, tem que ser um jogo de alto nível. Porque é o que eu falei da oportunidade de ouro ali, sabe? Se for pra gente jogar, se for pra gente entrar na arena pra brigar, tem que ir pra dar soco na cara e meter a mão na cara do mercado, entendeu? E encher o mercado de pau. E daí, por isso que eu ia pegar um nicho brabo. Então, eu iria pegar, talvez, emagrecimento, rejuvenescimento, dores, talvez, alguma coisa assim. Eu gosto muito, pessoal, do nicho de rejuvenescimento, rugas, tá? E flacidez também. Por que eu gosto desse nicho? Porque ele é um nicho que as pessoas entendem que é um tratamento, então elas entendem que vão ter que usar várias e várias vezes aquilo ali. Logo eu posso vender mais para a mesma pessoa, porque o verdadeiro dinheiro, pessoal, ele não tá nessa palhaçadinha aí que vocês ficam fazendo de tu vender uma vez para a pessoa e tu deixar 50% do teu dinheiro ali pro Facebook. Tu pode ganhar muito dinheiro assim, dar dinheiro, já ganhei muito dinheiro assim, só que o verdadeiro dinheiro, a verdadeira grana, ela vem quando tu vende para a mesma pessoa que já comprou de ti, porque aí tu não tem custo de tráfego, e aquele dinheiro para ti entra limpo, isso daí é maravilhoso. Isso daí é o chamado de back-end. Então, na Neolife, por exemplo, a gente tem um back-end e tinha um produto lá que eu tinha, tá, que era o Renova, cara, o back-end era sensacional, porque, porra, a gente mandava e-mail pras pessoas e só aquilo ali já vendia pra cacete, sabe? E daí a gente fazia, sei lá, 1000 vendas ali, 400 mil reais por mês de praticamente lucro, sabe? Porque a gente ficava enviando ali os e-mails pra pessoa e ficava vendendo. Então esse é um nicho que ele tem essa possibilidade. Já um nicho de emagrecimento, se a mulher tomar e emagrecer, ela não compra mais, né? E se ela tomar e não emagrecer, ela também não compra. Então não existe vender mais de novo para aquela pessoa. Logo é um nicho já mais ruim de trabalhar. E aí, beleza. Então a primeira coisa que eu ia fazer era ver isso daí, tá? Ver esse nicho. Aí depois que eu vi que eu escolhi o nicho que eu quero, o que eu vou fazer daí? Daí eu preciso me comunicar com esse nicho, conversar com ele e falar uma coisa mais ou menos assim: ô nicho, presta atenção, eu tenho uma solução aqui que pode resolver o teu problema. E se tu me der o teu dinheiro, eu vou te dar essa solução. E aí eu preciso falar isso para ele, tá? E falar com que e fazer com que o mercado acredite em mim em primeiro lugar. Então o mercado tem que pegar, olhar para mim, acreditar em mim para que ele compre o meu produto. E daí eu preciso criar um tipo de comunicação que faça com que ele acredite em mim em primeiro lugar, sabe? Então o que eu vou precisar fazer? Primeiro eu vou precisar pegar a atenção desse mercado para daí, com a atenção dele, eu falar assim: ó, mercado, me escuta, pelo menos me escuta, tá? E daí ele vai parar e vai me escutar. Se eu conseguir fazer isso, ele vai me dar a chance de eu poder vender para ele em primeiro lugar. E daí, isso daí a gente faz como? A gente faz com um bom ângulo ali do teu criativo, uma boa headline, enfim, uma coisa assim. Depois disso, tá? Depois disso, a gente vai ter que daí entregar o nosso pitch de vendas pro mercado e a gente vai explicar por que ele tem que comprar de mim aquela solução. Só que se eu falar pro mercado só o pitch de vendas ali, o mercado não vai acreditar em mim, porque ele vai falar assim: cara, quem é tu para falar isso daí? E se a gente se colocar no lugar do mercado e a gente entender que o mercado tá todo dia escutando diversas promessas de várias pessoas, sabe, que mentem, que fazem merda, que fazem promessas absurdas ali,
daí a gente vai entender que o mercado ele está muito cético, ele está muito saturado. Então, antes da gente entregar o nosso pitch de vendas, a gente tem que mostrar duas coisas para o mercado. A gente tem que mostrar credibilidade e também autoridade. E daí a credibilidade ela vem através das suas qualificações, caso tu tenha, e a autoridade vem quando tu descreve para a pessoa o problema que ela tem de uma maneira melhor do que ela consegue descrever. Então, se eu falar assim para ti, cara, imagina que tu tá tomando bloqueio. E daí eu falo assim, cara, eu sei que tu tá tomando bloqueio sempre que tu só avalia o conjunto de anúncios, o Facebook vai e já derruba a tua conta na hora, e acontece tal coisa, isso, aquilo, e eu descrevo o teu problema de uma maneira melhor do que tu consegue descrever para ti mesmo. Isso daí gera autoridade, porque tu vai me ver como uma pessoa que já passou por aquilo ali e, consequentemente, uma pessoa que tem a solução. Aí, quando eu coloco esse negócio, né, da credibilidade e da autoridade na cabeça do mercado, aí o mercado pensa, pô, beleza, eu vou escutar esse cara aí, eu vou dar a chance dele me vender. Aí depois que eu tiver isso aí, tá, credibilidade e autoridade, daí eu preciso explicar para o mercado por que ele tem que comprar o meu produto. E daí, geralmente, é usado uma ferramenta que é chamada de mecanismo único, tá? E daí, tem dois modelos de argumentos que a gente pode usar. Primeiro é o modelo da causa raiz, que eu explico por que deu errado no passado e por que agora vai dar certo. Que esse é o modelo que eu acho que as pessoas mais ensinam aqui, que provavelmente o pessoal deve saber. Eu não sei por que é assim no Brasil, tá? Mas geralmente no mundo é o contrário. É o outro argumento, que é o argumento da melhor solução. Esse é o mais famoso, mas aqui no Brasil, por algum motivo, o argumento da causa raiz é o mais famoso. Usar essa ferramenta aí, que é um mecanismo para explicar para a pessoa por que o teu produto ele é melhor. E aí depois que tu faz isso daí, se a pessoa acreditar, aí tu tem que explicar para a pessoa por que ela tem que comprar agora. E daí isso daí tu vai usar táticas para empurrar a venda ali para a pessoa. Então, o meu desafio daí seria encontrar, tá, esse mecanismo, seria a coisa mais importante. E aí o que faz com que o mecanismo seja bom ou não, tá? O que diferencia mecanismos que são bons e mecanismos que são ruins? Cara, é bem simples. Qual que é a ideia dessa parte aí da copy? É fazer com que a pessoa acredite na gente, não é isso daí? Então, o que tem que ter um mecanismo bom? Cara, tem que ser um mecanismo que as pessoas vão acreditar. Se o mecanismo for um mecanismo que as pessoas acreditam, esse é um mecanismo bom. Se for um mecanismo que as pessoas não acreditam, é um mecanismo merda. E daí, como que faz daí pra pessoa acreditar no mecanismo? Primeiro, tem que ser simples, porque as pessoas, se tu falar um mecanismo ali, de 300 etapas que tem a molécula de não sei o que, depois isso, depois aquilo, e for um negócio muito complicado, a pessoa pode até acreditar, mas ela não vai entender. Se ela não entender, ela vai parar de ver a tua mensagem de vendas e dela vai embora e aí tu perdeu a venda. Então tem que ser simples. E depois, se tu conseguir fazer com que seja uma coisa palpável, tá, na cabeça da pessoa, uma coisa concreta, que a pessoa consiga imaginar, é melhor. Então, se tu fizer um mecanismo muito abstrato, que a pessoa não entende muito bem como que aquilo de fato ocorre, aí não vai dar certo, a pessoa precisa entender. Então, por exemplo, o mecanismo que eu usei foi o mecanismo da renovação celular. Isso para um produto meu de rejuvenescimento, que é o nicho que eu tava falando. E aí, ele era um mecanismo concreto, tá? Por que ele era concreto? Porque eu falava assim, olha, o que acontece é que quando tu é jovem, as suas células se renovam frequentemente, quando tu é um bebezinho fica se renovando, e aí quando tu vai envelhecendo, ela para de se renovar, e aí as células velhas se acumulam no teu rosto, e aí surgem as rugas, porque fica cheio de célula velha aqui. Então tu precisa renovar, precisa acelerar essa taxa de renovação. Se tu fizer isso, o teu corpo vai expelir as células que tu tem aqui fora e vai substituir por célula nova. E daí, esse é o conceito, o mecanismo. Aí eu preciso provar esse mecanismo para a pessoa. Então, um segundo elemento bem bom é o mecanismo, ele ser um mecanismo que tem bastante prova. Então, olha a dica, tá, pessoal? Dica de ouro aqui, tá? Quando for escolher uma oferta para lançar, escolhe uma que tem um mecanismo que já está cheio de prova, porque daí vai ficar muito mais fácil tu provar para a pessoa que aquele mecanismo é real, sabe? Se for um mecanismo que não tem prova, daí, fica complicado, porque não tem prova ali, sabe? Aí um mecanismo que tem prova é melhor. E daí, se tu conseguir depois desse mecanismo, tá? Que tu dá a explicação dele, e aí tu colocar provas para a pessoa referente àquele mecanismo, daí mesmo tu vai enfiar a mão na cara ali do mercado e o mercado vai acreditar em ti. Então, nesse caso aí, sabe? Eu peguei e falei esse negócio da renovação celular. Eu vou explicar o mecanismo como um todo, tá? Eu falei assim, olha, quando tu era bebê, a tua pele se renovava ali rápido, e isso acontece porque o teu corpo ele quer se proteger do ataque solar ali, e aí por isso as células se renovam para jogar essas células estragadas embora e substituir por célula nova no teu rosto. Aí, só que essas células acabam se acumulando ali,
E aí, enfim, essas células velhas que causam as rugas. Prova disso, que a renovação celular é verdade, tá? É quando tu ia na praia. Lembra quando tu ia na praia, batia o sol e o sol ele queimava a tua pele e fazia a tua pele descascar? Isso era o teu corpo mandando a pele velha queimada embora e substituindo por uma pele nova. Então eu dei um exemplo da vida da pessoa sobre o meu mecanismo. E daí isso daí é um elemento de prova que é chamado de, em inglês, né, testable proof, ou prova testável. Uma prova que a própria pessoa pode validar ela mesma. Serve até como, não é bem, mas meio que um pequeno elemento de demonstração, sabe? Então olha que loucura, eu criei esse conceito e daí eu mostrei uma prova desse conceito que a pessoa já vê na vida dela, sabe? E daí isso torna o mecanismo muito mais acreditável. E daí esse é um elemento de prova bem legal. E aí, enfim, depois que eu achasse esse mecanismo então aí, que é um mecanismo que eu consigo provar, aí, cara, eu iria basicamente comunicar esse mecanismo pro mercado. Eu ia apresentar ele pro mercado e ver se o mercado gosta dele ou não. E daí eu iria escrever uma headline para chamar atenção, daí uma lead para daí sugar a pessoa para mensagem de vendas, fazer ela ler, aí ia contar uma história para gerar credibilidade e autoridade, no meio da história eu ia colocar um mecanismo. Por que queria usar uma história? Porque as pessoas se comunicam assim, as pessoas elas pegam e o nosso cérebro está programado para se comunicar em histórias. Então a gente fica sempre contando histórias para as pessoas desde lá da época das cavernas, sabe? Então, quando a gente conta uma história para alguém, é muito mais fácil da pessoa entender do que tu ficar pontuando fatos, sabe? Coisas assim. Então, é uma maneira de tu facilitar o consumo da pessoa. E daí eu iria fazer isso daí, sabe? E aí, assim, se o meu mecanismo for bom e eu conseguir provar ele, eu ia ganhar muito dinheiro e ficar rico. Se ele não for, daí não vai acontecer isso.